Fala galera do CaveCast, estamos começando mais um episódio especial aqui com a galera do Geolab. O Cristóvão ele vai estar falando um pouco do Point of Science, né, das perspectivas que vai ter, do Geolab ele vai explicar um pouco, talvez até contar um pouco aí da sua história, né? Então se apresente para quem não te conhece, fala as redes sociais, tá? Bora lá. Eu sou o Cristóvão Henrique, sou o professor Cristóvão, tenho 36 anos de idade, sou de Mato Grosso do Sul. Mato Grosso. Minhas redes sociais é @Cristóvão, é isso, né? Depois a gente fala sobre o Instituto, né? Aham. É isso. E quem que é esse cara aqui? Se apresente, meu amigo. Então, meu nome é Olha ali Adriano pra aquela câmera Matias, ali. sou diretor administrativo aqui do Instituto Geolab, tenho 24 anos, as pessoas têm essa tendência a achar que sou mais novo, mas eu tenho 24 anos. Parece ser mais jovem. Tenho 24 anos, sou recém-formado no curso de Geografia da Universidade Federal do Acre e estou no mestrado ali também, desenvolvendo a pesquisa junto com o Geolab. Caramba. E a minha rede social é mr.amatias. É isso, cara. Vai aparecer aqui embaixo. Aparece. Aparece em algum lugar aqui, tá? Vai aparecer por aqui, assim, entendeu? Cristóvão, a gente se conheceu, acho que através de uma moça num evento que ela foi divulgar o TED. Isso. E aí ela me apresentou a você apresentou o Point of Science, né? Eu não conhecia a iniciativa. Fala um pouco pra gente do que Cara, significa o Point of vamos Science. lá, né? Como essa questão de marcadores de entrevista, né? Vamos pensar assim, bom, eu sou geógrafo de formação, tenho mestrado em geografia, né? Doutorado em geografia e pós-doutorado em geoeconomia. É uma área que estuda aí geografia e economia em si, né? Aí trabalho aqui na UFAC, sou professor, pesquisador aqui da instituição. E depois disso, hoje eu sou pesquisador visitante no Instituto de Pesquisa Econômica Aplicada, o IPEA. Trabalho com integração regional. Então, ou seja, quais são as estratégias, quais são o conjunto de ações que a gente tem que tomar para que a vida das pessoas tenha mais conectividade, você consiga sair daqui e até Cobirra, ou daqui, nós estamos em Rio Branco, até Brasileia, ou até Cruzeiro do Sul, que geralmente é uma dificuldade chegar até lá, né? Mesmo estando dentro do estado, chegar até esses lugares de uma forma mais fácil, mais fluida, mais rápida. Entendi. Então eu estudo essencialmente isso no frigir dos ovos, né? E te interrompendo aqui, faz quanto tempo tu tá no Acre? No Acre eu tenho 3 anos e meio. 3 anos e meio, fez o concurso? Fez o concurso, cheguei aqui no curso de Geografia, e aí de lá pra cá, meu caminho aí de pesquisar e também ser uma pessoa curiosa, né? E cheguei aqui nesse calor amazônico, peculiar, né? Bem peculiar. Como o menino lá do Everton falou, sol e maçarico. Sol e maçarico. É isso, muito assim. Quente direto. Sol e maçarico apenas, aquele calor tórrido da Amazônia, não tinha ainda morado aqui, vindo a tão norte do país. E aqui a gente chegou e teve uma ideia, né, de iniciar um grupo de pesquisa. Acho que começa aí, né? Primeiro grupo de pesquisa. Foi tu sozinho, tu sentiu isso do local que tu veio, já tinha, das universidades que tu atuou? Assim, eu fui co-orientando de doutorado de um cara muito conhecido no Brasil, é o professor Cláudio Egler. Ele, junto com a professora Berta Becker, são os caras que desenharam as formas de ocupar aqui a Amazônia. Então, nesse caminho de estudar isso com essas pessoas que já estudaram, a gente, lá no pós-doutorado, no caso, eu fui apresentado essa área do conhecimento, né? A geoeconomia. E aí, lá eu trabalhava com essas questões do Mato Grosso do Sul. No Mato Grosso do Sul, inclusive, né? Eu fui diretor do Departamento de Indústria e Comércio da cidade de Três Lagoas, que é minha cidade natal, né? Sim, tem uma cidade com esse nome, né? E aí, lá, Três Lagoas, eu fui diretor do Departamento de Indústria e Comércio. Então, é uma cidade que cresceu muito, muita indústria, no setor de celulose. E aí, naquela ocasião, eu já tinha me aproximado da iniciativa privada, né? No sentido de sair da universidade e pôr em aplicação aquilo que eu aprendi lá. Então é difícil isso eu fazer. Ainda mais aqui pro Acre, que o percentual dos trabalhadores, eles saem e vão para concurso, vão para servidor público. Ele vai para servidor público. Seja via concurso mesmo, né? Ou os cargos comissionados. Então, e para regiões do Brasil que tem essa questão da iniciativa privada mais forte, né, que é diferente daquele estado, você acaba tendo que colocar em prática aquilo que você aprendeu na sala de aula. Então, quando eu fui para trabalhar na prefeitura, já fui sendo deixa eu tirar lecionado nesse campo, né, de colocar em prática. Nesses locais, por exemplo, a tua cidade natal, as empresas privadas, elas financiam estudos dentro das universidades, como é que funciona isso? Foi assim que eu acabei indo para o departamento de indústria da prefeitura, porque a indústria
estava dentro da universidade. Entendi. Né? E ela financiava esses novos talentos. O Acre, isso e é uma tal. realidade totalmente incomum. E assim, olha, eu tenho acompanhado aí colegas e a gente tem 3 anos, né, Matias? Isso, 3 anos. Nós 3 anos nessa começamos labuta antes aí. da pandemia, né, em 2019, lá como grupo de pesquisa e tudo mais. Mas temos essa dificuldade com o setor privado de buscar recursos, principalmente na questão da universidade. Isso. A universidade ela tem um pouco se fechado com essas questões. Entendi. Agora tem alguns projetos, né, como Motorola, Samsung, tem entrado na Universidade Federal do Acre, mas é uma dificuldade enorme. É muito interessante esse paralelo aí, porque em outros países, né, a iniciativa privada ela está muito presente no ambiente acadêmico, né? Inclusive ela pega os jovens talentos e já está levando, né? Já está direcionando, né? Sim, pra é dar- decisivo, Sim. Lucas. É decisivo. É assim, A questão da ICT é isso, né? isso. A O questão Matias. das inovações, das tecnologias vem da O universidade. que seria um ICT para uma pessoa leiga? Eu não sei. Um ICT é uma instituição de ciência e tecnologia. Ah, Ela trabalha com essa questão de dados, questões tecnológicas, inovações. Inovações não é só questão tecnológica, e sim maneiras de como moldar as questões que nós temos problemáticas na nossa realidade. Entendi. Então vamos supor que É isso que nós somos, o né? ambiente acadêmico, os Gelado. núcleos acadêmicos das ICTs, elas estão ali para fomentar a tecnologia e o desenvolvimento que pode ser de uso comum para a Sim. sociedade, não só para a Exatamente. iniciativa privada. Isso. Exatamente. E é esse o caminho. Lá, em Três Lagoas, eu fui fomentado isso, né? Entendi. Sempre fui instigado, na universidade já tem esse papel, e aí, isso quando ela já não monta o curso dentro da universidade, porque era para os que sairão, os acadêmicos saídos dali, serão contratados pela empresa. Interessante, né? A leva toda, a safra outro toda. paralelo, cara. A outro safra paralelo. toda. É, uma outra vivência. Então, isso foi... Aí deu uma andada nesse Brasil. Plantou a semente ali, né? Isso é uma andada no Brasil, assim. Eu sou um cara que costumo brincar e falar em minha sala de aula ou de entrevista, eu sou um cara de formação mediterrânea, ou seja, de meio de terra. Não gosto do litoral, eu costumo dizer no outro podcast... Então tá bem no Acre, né? no outro- Tá bem. No outro podcast eu disse que os acreanos fazem o êxodo rural pra Santa Catarina. Né? Eu falei Os isso. aqueanos já querem ir pro litoral, né? Uns 10 que estão lá. Vamos pra Santa Catarina, né? E aí, assim, não. Eu sou um cara que me formei no Mato Grosso do Sul, né? Graduação e mestrado lá. Então, em Três Lagoas. Depois eu fui pro sul do estado, em Dourados, uma cidade que tem a Universidade Federal da Grande Dourados. Foi criada em 2013, não vou lembrar nunca desse tranquilo. Enfim. Aí, eu voltei pra minha cidade, 2018, eu fui pro pós-doutorado na Federal de Goiás, que é também o sudoeste goiano ali. Tudo isso ali naquela, é chamado na geografia de Planalto Central, olha isso. Tudo Planalto, né? Tudo Planalto E Central. agora tá no norte. E aí quando eu venho pra cá, aí começa o movimento pra constituir o grupo de pesquisa e depois o instituto, que é baseado nessa coisa que o Matias está Da falando. ICT. Eu acho que é uma questão também, né? Que o Matias, ele é aluno e sabe dessa vivência, né? Como Sim, que é essa sim. questão de experiência profissional. É bem complexo, né? A questão de estar dentro da universidade. Não sei daqueles que viveram e tudo mais, que podem nos acompanhar. Mas é uma questão muito complexa, porque você não tem perspectiva. Você faz Não um tem. curso para fazer um concurso. Pra fazer Entendeu? um Você meio que se prende, você não tem E um outras fato aqui que oportunidades. vocês não sabem, meu pai era geógrafo. Ele já é falecido. sério? Ele faleceu em 2020, vítima de Covid. Mas ele era geógrafo, ele ia até começar o mestrado dele. Olha aí, cara. Ele tinha formação na área do bacharelado e da licenciatura. Ele tinha 2 formações na área da Olha geografia. aí, rapaz. Fantástico, eu sou Muito licenciado. Tem um cara aí Eu sou bacharel, né? Eu sou bacharel. Eu sou bacharel. Inclusive aqui, passou agora o concurso da Eu passei no concurso aí pra ser Homem é professor. brabo. Pra ser professor e substituto na UFAC. Passou Aí- pra ser Mas substituto. assim, essa questão que a gente tem que tentar fomentar, a gente quer no Instituto Geolab fomentar para as pessoas que estão na universidade e fora também, que é essa questão do podcast, que a gente está entre outras entrevistas, mostrar para a pessoa que não tem só uma alternativa, não só fazer um concurso, mas sim verdade. você pode, através da pesquisa, ter uma fonte de renda. É verdade. Essa é a questão E que engraçado é mais... vocês tocarem nesse assunto, porque é justamente a temática do nosso canal. É além da Sim. caverna, justamente baseado no mito de Platão. Sim. Porque a maioria das pessoas vive um velho. caminho no fundo de uma caverna e acredita que só existe aquilo, mas tem um universo muito maior. Exatamente. E é o que tu tá falando, que tu abordou Claro. desde o começo. Existe concurso, existe a pesquisa científica. Existe existe a iniciativa privada, outra iniciativa privada, existe Outros caminhos. terceiro setor. Eu acho que, por exemplo, quando o Matias fala, né, eu acho
acho que tá no caminho desse storytelling que a gente tá fazendo aqui. Né? Então, chegar aqui, como eu falei numa outra ocasião, eu disse que... Tu tá por dentro do marketing aí. Eu vi que tu tá por dentro do marketing. Isso. Tem que tá, né? Nesse caminho, quando eu cheguei aqui em 2019, primeiro que eu já venho dessa experiência da pesquisa. Então, a pesquisa era aplicada. Então, não adianta... mesmo estando dentro da universidade, que é isso, né? É nossa tradição. Faz seu TCC, depois seu TCC... Faz seu IC, seu TCC, ele coloca lá. Antigamente era a prateleira. Hoje é a nuvem da universidade, fica lá, ninguém vai ter acesso. No acervo digital da universidade. O que a gente precisa? E lá em Mato Grosso do Sul, em outros espaços que eu já passei, a gente teve muito esse exercício de sempre colocar em prática, né? Então, quando eu chego lá, eu dou ainda uma andada, hein? De Goiás, eu vou para Foz do Iguaçu, que é na Tríplice Fronteira, é uma outra, a Tríplice Fronteira mais populosa da América do Sul, que é Foz do Iguaçu, né? Bolívia, Paraguai e Argentina, né? Foz do Iguaçu, Ciudad del Este e Puerto Iguaçu, na Argentina. Populosa, né? Isso, 500 mil habitantes lá do lado paraguaio. E lá eu fui trabalhar na Universidade Federal da Integração Latino-Americana, que o nome já disse, o debate é integração. Então veja, que no início da nossa conversa a gente falou que era o que eu trabalhava, como a gente conecta a vida da gente e deixa ela mais fluida. Sim. Então tem uma universidade que trabalha só com essa missão institucional. Interessante, né? Então eu ir lá e eu vou moldando essa minha formação. Como chega aqui em 2019, no calor horroroso, né? Calor peculiar de vocês. E aí eu vou tentando entender o que é pesquisa aqui também. Então, bom, eu tô aqui... Quero saber o que tem aqui, né? Como é que é? Eu tenho um ditado popular, eu adoro o ditado popular, cara. E aí, assim, você tá no campo, tá no mato sem cachorro, uma coisa assim. Mato sem cachorro. Mato sem cachorro. Tá no mato sem cachorro. Então assim, aí lembrei, não é assim, tá no mato sem cachorro. Quem não tem cão, caçar com gato. É verdade. É isso. Eu sou desse cara dos ditados populares. Mas aí, o que acontece? O que a gente começa eu começo a identificar? Que era difícil fazer pesquisa aqui. Primeiro, os professores... Deixa eu te perguntar assim, como eu estudei na universidade privada, depois eu fui para a UFAC, eu estudei alguns períodos de filosofia, eu tive que interromper por questões profissionais. Mas existe pesquisa científica de fato na Universidade Federal? Sim. A gente tem que entender uma coisa que é importante. A Universidade Federal no Brasil, as universidades federais no Brasil, é a principal plataforma de produção científica deste país. Exatamente. Bom, no estado do Acre, a principal instituição que faz isso é a Universidade Federal do Acre. A única, inclusive. Inclusive, eu ia falar, talvez seja a única, né? Porque assim, a gente tem que entender o seguinte, a professora Guida, um abraço pra ela, e ela... A professora Guida é a reitora, né? É a professora Guida Aquino. Né? Depois, Margarida Aquino. Depois o professor Matheus vai falar um pouco também da professora lá do IFAC. Mas a professora Guida, eu acompanho bastante ela nas redes sociais, o que ela diz, que assim, a UFAC, eu não tinha percebido isso até chegar aqui. A Universidade Federal do Acre, ela é a única universidade pública de ensino superior. Imagina. E aí, assim, por que ela fala isso? Porque em outros, por exemplo assim, da onde eu venho, isso é uma coisa nova. Porque lá no meu estado tem a UEMS, e a Estadual do Mato Grosso do Sul. Aí tem, além da UEMS, você tem o CDB, tem várias outras universidades estaduais, municipais, que você tem outras oportunidades. Aqui não, você tem que estudar pra caramba para poder se posicionar para ter acesso ao ensino superior. Então isso é importante. Então, a universidade é a base da produção científica. Então, aí voltando, como quem tem cão, caçar com gato. Você vê que, a ideia de professor, que eu vou voltando, amarrando as ideias. Aí, naquela questão, eu cheguei aqui, eu vi que mesmo a universidade fazendo a pesquisa, há muita dificuldade. Não é tão robusto, né? Não e também é difícil para aquele professor que está começando, jovem doutor. É difícil no Brasil. Jovem doutor, mestrando. É difícil. E também essa questão das pessoas, da sociedade, ter acesso a essas informações. Eu acho que a UFAC tem dado uma virada de chave quanto a isso. Mostrado mais o que é feito dentro da universidade. Se você for perguntar para algumas pessoas, você não entende. O que a UFAC está fazendo? O que? Para melhorar aqui a minha vida. Nós temos até o caso do André, né, lá em Brasileia, que a gente está estudando sobre um bairro, que é o Samaúma. Samaúma.
que ele vai naquela região com a avulsão do rio, ele vai se desprender do Vai com município. o quê, professor? Vai se desprender. Vai com a avulsão? Da avulsão. O que é a avulsão, professor? A avulsão é onde o rio passa. Explica aí, que eu não sei. Que onde o rio passa, ele vai tirando algumas partes do barranco, vamos dizer assim, do barranco, né? Do rio, que é do leito. A terra vai indo junto. E vai colocando em outro local. E isso vai tirando. E é só, tu conhece Samaúma, né? É só uma rua de divisa. Então ali mais de 1.000 pessoas vão ficar do lado, vamos dizer assim, boliviano, porque é o rio que é a divisa. A divisa. Então, as pessoas não entendem. Você vai chegar lá, a pessoa vai falar, a gente está estudando aqui. Sim, mas qual vai ser a minha solução para isso? Como que resolve isso aqui, Como que resolve isso aí? Então, as universidades são para isso. Não é só para tecnologia, criar um tablet, criar um... E até como evitar que isso ocorresse, né? Exatamente. Essa é a nossa guinada que nós temos tentado no Estudo Geolab, mostrar para as pessoas de forma prática e fácil como as pesquisas e como podem ser esses problemas solucionados. Isso, acho que é fundamental. E uma dúvida que eu tenho, como que, eu sei que tu vai chegar nesse ponto, mas como que surgiu de fato o Geolab? Isso, aí nesse caminho, né? Quando eu cheguei aqui, tem essa, eu acho que é importante a gente trocando com o Matias, né? Porque o Matias, ele tá lá na frente, mas é importante porque é esse anseio da turma que eu apreendi aqui, eu capturei esse movimento. Então, chegando aqui, aí, o que é obrigatório para o professor universitário hoje? Que ele faça o projeto de pesquisa, que ele tenha um projeto de extensão e que ele dê aula, né? E que ele faça a pesquisa dele. Porque assim, você fez seu mestrado, doutorado, pós-doutorado, então você pesquisa uma coisa. No meu caso, eu trabalho com integração regional e geoeconomia. Mas eu pesquisava lá no Mato Grosso do Sul. E aí trabalhei questões lá na UNILA de integração na América Latina. O que eu falei assim, tinha esse professor, que eu falei para você que ele é bem conhecido, o professor Cláudio Egler, fantástico ele. Inclusive ele não conseguiu participar da Assembleia do Instituto, porque é um senhor de idade já. Professor, me entenda. Ô professor, obrigado, viu? E aí ele bateu o pé, uma coisa assim, ele se machucou. Mas enfim, aí o que acontece? Tínhamos que fazer um grupo de pesquisa. Aí eu fui e juntei um grupo de pessoas, de alunos na época. Pessoas promissoras. Isso aí, né? Eu conheci o Matias, como foi um dos primeiros alunos que eu tive aqui. Membros fundadores. Isso, foi um dos primeiros alunos que eu tive aqui. Mas aí a gente criou o grupo de pesquisa. Ah, legal. Só que é uma questão assim, que é importante, Lucas. O diretório de grupos de pesquisa do CNPq, que é isso onde a gente tá, primeiro nós somos um grupo, né? É muito assim para inglês ver, entendeu? Entendi. Para inglês ver. Então você junta um grupo de pessoas ali, aí meia dúzia pesquisa e faz. Lá faz um artigo, faz alguma coisa pra publicar. Não é algo mais coordenado. É algo assim, mas, vamos dizer assim, engessado. Isso, engessado. Sim. Aí assim, une todo, tipo assim, coloca tudo naquela plataforma, aí a pontuação do grupo de pesquisa sobe. Isso é importante. Lá, isso pro governo federal, Ministério da Educação e a gestão. A questão das verbas e coisas assim. Isso conta para a universidade, enfim. Entendi. Isso é uma questão. Aí acontece, veja, que aí a gente começa a ter essa dificuldade com os dados. Primeiro que eu comecei a rastrear e ver assim, nossa, né? Cadê os dados daqui? Porque de onde vem Mato Grosso do Sul, Paraná, Goiás, Mato Grosso, esses estados enfim, qualquer outro estado, ele tem esses dados muito fáceis de encontrar na internet. Agora que eles estão meio que soltos, agora que está melhorando aqui no estado do Acre, porque tem um conjunto de iniciativas da CDPLAR, do FMG. CDPLAR é o Centro de Desenvolvimento e Planejamento Regional lá da Universidade Federal de Minas Gerais. Enfim, isso é uma questão agora. Mas, naquela época, 2019, eu via que as coisas estavam bem soltas, assim, você não encontrava os dados. E eu comecei a identificar que o estado do Acre é um estado que, quando fala-se de dados, os dados estão muito expostos a choques eleitorais. Já expliquei isso várias vezes e vou explicar novamente. Entendi. O que é isso? Beleza, chega a época de eleição, você já deve ter passado por isso, aí todo mundo vai segurar a bandeirinha para eleger X ou Y de candidato e ser da política brasileira. Virou eleição, o grupo vencedor, talvez não sendo o grupo anterior, o rapaz, a pessoa que tá ali, o técnico de políticas públicas, ele pega o pendrive e leva embora. Ele leva a memória institucional e estatística do estado inteiro. Os dados, eles são, vamos dizer assim, são dados de governo, não dados do estado. Entendeu? E aí, esse é o problema. Naquela época eu falei assim, caramba, temos um problema. E aí eu fui construindo um conjunto enfim, conversei com outros colegas, fora daqui. Cristóvão, acho que uma hora de desenhar uma estrutura que vocês consigam aí
ter uma certa autonomia, né? Uhum. E aí depois o Matheus vai me explicar melhor, ajudar a gente a explicar isso melhor. Mas ali, a Lei 13.243 de 2016, que é a Lei das ICTs, que aí, como o Matias estava falando, que é a Lei de Incentivo à Ciência, Tecnologia e Inovação. Aí essa lei, ela fundamenta como essas instituições do terceiro setor possam agora se articular e colocar professores de dedicação exclusiva, como eu e o Matheus, na liderança disso. Entendi. Que aí você flexibiliza, porque até então, o Estatuto do Servidor Público, de 1994, ele trava isso. Você não pode, é dedicação exclusiva. Você recebe essa grana aqui, mas você só tem que trabalhar com isso. Sim. E aí a gente passa a construir, né? Então aí veio o Matias, depois dessa iniciativa a gente conseguiu, em 2020 a gente... Não, 2019 a gente fundou o grupo de pesquisa. Exato. Aí 2022 a gente vira para instituto. Foi ano passado, dia 13 de... Então teve todo um processo. Isso, né? de aprendizado mesmo, de Aham. bater cabeça. Porque Eu e esse aqui, puta merda. ainda mais casa, aqui, né? isso, ainda mais aqui no Acre, né? É novo. As E- pessoas e- perguntam pra gente, não sabem. E te interrompendo aqui, essa Certo. parte que tu falou dos dados, eu trabalhei no Ministério Público. Eu não era concursado, eu era cargo comissionado. Mas a gente tinha muito esse problema nos municípios justamente disso. Os dados, não tinha dados. Então, se a gente queria saber de dados da gestão anterior, a gestão que estava sumia, o cara morria, o cara foi não sei para onde. E aí, os órgãos fiscalizadores, chegou o momento de a gente fazer uma reunião e falar, ó, servidor de carreira vai ficar responsável por isso aqui. Não é servidor de cargo em comissão. Fantástico, fantástico. Servidor de carreira vai ficar aqui, vai fazer isso aqui, esse mapeamento, e quando os órgãos fiscalizadores solicitarem, vocês vão disponibilizar. Muito bom. Mano, tinha que sentar e ensinar o que é pra ele saber já. Sim. Entendeu? O gestor tem que saber, o gestor Sim. não sabe. Mas é muito legal essa É isso. iniciativa. Aí, ó, e você me contar isso, assim, reitera o que a minha tese. Então, assim, eu provo a minha tese. De que os Aham. dados aqui, eu sempre falo isso, os dados aqui no estado do Acre, eles são personificados. Os dados. Conforme a gestão, conforme a São pessoa. Né? personificados. Então, não é uma pessoa. Então, aí vem algumas questões que a gente começa lá em final de 2020, vem o edital em Nova Amazônia, né, que vem para fortalecer 2021, né? isso. 2020. 2020 é a pandemia. Mas começa aí, né? Não, assim, em Nova Amazônia é 2021, né? 2020 a gente passa na pandemia Ah, é. com Verdade, Atlas, 2020. com Verdade. Foi em março de 2020. Desculpa, é que eu tô perdido aqui no... Tá perdendo tempo. É porque assim, Acontece. nós demos uma guinada mais na pandemia, que quer não, a gente O negócio teve acelerou isso na pandemia. E qual foi o motivo? Porque assim, é isso, assim. É, a e gente na parou, pandemia... né? Parou, a universidade parou. Parou tudo. A universidade parou. Aí Aí dá pra acontece. você falar assim, aí o Cristóvão, nós conversando, né? Ah, vamos pesquisar. O que, que dá pra fazer, O que né? dá pra fazer? Aí a gente pegou, justo com a pandemia, criamos o Atlas. Que é a Isso. parte 1. O que acontece? Como eu andei bastante, então eu tenho uma rede muito grande de colegas e professores. Network muito bom, né? Então aí, um amigo meu, o Leon Queiroz, a professora Luciana Santana. Leon é da Federal de Pernambuco. Um abraço aí pro Leão, vai Leon, tentar ser isso. O professor Leon, depois tem a Luciana Santana, que tá na Federal de Alagoas. Então tem uma turma espalhada. Vamos mandar um alô pra É. todo mundo aí, que conhece Geolab. Aí a professora Luciana, nós estávamos num grupo do WhatsApp, ela falou assim, que tinha só professores do Brasil inteiro, e aí falou assim, gente, vamos fazer uma sequência de publicações monitorando a pandemia, diante de todo o cenário de descalabro que foi. E aí a gente começou a fazer esse monitoramento e fomos convidados para fazer. Eu falei assim, gente, eu posso fazer os mapas para vocês. E aí eu falei que posso, né? Mas eu conversei com os colegas, enfim, Entendi. aqui da universidade, e juntei esse cara aqui. Falei, Matias, bora lá. Juntou eu, o Fábio também, então o Fábio Lúcio, né? Fabuloso, professor. Coloquei vai colega- um adendo aqui. Guarda a tua história. Uhum. É interessante contextualizar porque é interessante a vivência que tu teve profissional. Isso. Na iniciativa privada, na universidade, meio que híbrido, né? Isso, foi Tu isso. entendeu foi essa loucura. os dois ecossistemas e tu conseguiu implementar isso, né? Exatamente. Isso é Isso, muito a gente nem é de tudo autônomo de tudo. Sim, A gente- sim, claro. Aliás, tem uma autonomia, mas tem outras questões que estão associadas à própria iniciativa privada, Uhum. enfim. Mas, aquela ocasião, acho que foi o Atlas, né? O Atlas, ele deu uma estrutura, porque Que aí... seria o Atlas. O Atlas da Covid-19, Entendi. porque aí a gente montou 2 fases deles, Também, enquanto só o pessoal te contar, montava, O pessoal né? acessar o nosso... Nosso site, nosso Fala aí que site. eles colocam aí. geoeconômico.org. Beleza. Aí vocês podem acessar lá o nosso Atlas. Vai estar na Uhum. descrição, reforça aí a rede social, é Geolab. Geolab.sul. Geolab.sul. Sigam o Geolab.sul Isso, e vou falar acessem 300 mil vezes isso aqui, hein? Não, tem que Pô, falar. e a pode gente, seguir, viu? e a gente tá com acesso. Eu vou mandar um abraço também pro Lucas Cardoso, seu xará. Isso. Ele que cuida das nossas redes sociais. A gente escalou Ótimo assim trabalho, nos ótimo últimos. trabalho.
nos últimos meses. Nós estamos 8 meses ele tá trabalhando nas redes sociais. A gente bateu ontem 5.300.000 contas nas redes sociais. Vocês estão fazendo tráfego pago? Nada, isso aí. Só postando mesmo. Postando. Isso é muito bom. E é ele lá em Foz do Iguaçu. Vocês, por acaso, têm um canal de YouTube? Temos, mas a gente não mexe ainda. Ainda não tá alimentado ainda. Mas você vê que esse material, assim que vocês subiram no de vocês, a gente vai subir no nosso. A gente tem feito isso. Aí, o que acontece? Do Atlas foi pra gente, foi essa virada de chave, usando aqui o que o Matias ainda há pouco falou, porque a gente conseguiu falar sobre todas as regiões do país. Então, cada professor falava de uma unidade federada do país, aí ele mandava os dados dele e a gente fazia o mapa. E já tinha alguma iniciativa desse tipo no Brasil? Não. Aí, assim, então, vocês foram na UFAC nós fizemos aí a UFAC ficou responsável, a minha pessoa, eu criei o projeto de extensão, e a gente fez todos os mapas para todas as unidades federadas do país. Isso. E aí a gente fez 175 mapas, a gente virou madrugadas fazendo. E aí depois isso tá na Amazon hoje, tá na Amazon. Fala aí. Né? Atlas da Covid-19. Atlas da Covid-19. É isso, tá lá. Sabia que a universidade... E aí nós fizemos e foi bem bacana, tá no site. Pra você, no site e tal. E a gente conseguiu, virou. E aí chegou um momento que tava muito travado e a gente, em pesquisa, é uma coisa que é importante a gente saber, pesquisa não se faz sem dinheiro. Pesquisador não vive de fotossíntese. Não tem como. Todo mundo, né, hoje em dia, não vive sem o dinheiro. E a gente acha que... o E a gente acha que é o pesquisador... a gente acha que... Olha, pesquisador, acha que o cara tá caindo do céu. Não cai do céu, cara. Tem que pagar. Você o cara tem família, transporte, né? Alimentação. Você vê a Universidade Federal do Acre, quantas vezes a professora Guida não estava desesperada. Que não vai ter dinheiro para pagar energia e tal. E aí a gente começa no campo, se a professora Guida, com essa instituição desse tamanho, terceiro maior orçamento do estado do Acre, ela estava desesperada para pagar energia. Imagina o que a gente foi fazer depois de ter autonomia, sair dentro da universidade fazer isso, né? Então, chega ali final de 2020, né? Isso. Aí chegamos em 2021, aí nós começamos esse trabalho de ficar um pouco mais... De construir, aí vem essa coisa do o network que eu tenho, né? O Cris tá lá na Amazônia, aí a gente começa a criar alguns caminhos. Eu já tinha conseguido, já estava como pesquisador visitante lá no IPEA, trabalhando com questões de saída para o Pacífico. Então, é isso que eu pesquiso lá. Então, como organizar o caminho daqui até Brasileia, de Brasileia até o Porto do Ídio, em Matarani, lá no Peru. E também as questões tão polêmicas aí, que a gente pode falar no final, sobre a estrada de Pucallpa, né? Pucallpa, né? E isso é uma questão que a gente tem que pensar sobre o desenvolvimento. E aí, isso a gente consegue ali com o Inova Amazônia, né? Exatamente. Em 2021 a gente estava com o programa do Inova Amazônia e isso deu pra gente uma autonomia que a gente não tinha. Que é essas questões ali privados que estavam colocando dinheiro pra gente desenvolver algumas questões. Que aí nós saímos com o RE. O primeiro produto. Que é o nosso primeiro produto. Que seria o RE? O RE é um relatório? É um relatório de... Termos técnicos. É um relatório que a gente reúne é o material interno, tá vendo só? Eu pensei que é ele. É um relatório regional, que a gente tem todos os dados, a gente coloca todos os dados nesse relatório. E aí a gente tem o nosso segundo produto, que é o relatório analítico, isso. Que é o RAM. E desculpa te interromper, grava esses termos só pra gente contextualizar pra quem tá assistindo. A iniciativa privada financiou? Isso. Exatamente, o Inova Amazônia. Não, porque lá na Inova Amazônia nós tínhamos uma bolsa, já tinha uma outra bolsista, né? E tinha eu como bolsista. Então eu era um deles e aí a gente tinha que coordenar uma equipe para poder entregar esse produto. Agora veja uma empresa, né? Veja a virada aí. Nós estávamos falando de grupo até então, né? Grupo pesquisa, universidade. Aí nós vamos para o Inova Amazônia que tenta fomentar a inovação aqui no estado da Amazônia. Então, nos estados amazônicos. Aí tem o edital Roraima, Roraima tem, mas o edital Amazonas, o edital Rondônia e o edital Acre. Nós fomos selecionados no edital Acre, 7º lugar. Aí, todo esse meu caminho aí no Brasil afora, quando eu era da prefeitura, eu trabalhava com a prefeitura de Três Lagoas, um abraço pessoal de Três Lagoas. E aí, lá eu era coordenador do núcleo de pesquisas econômicas da cidade. Entendi.
Lá a gente entregava os boletins regionais, né? Os boletins econômicos, né? Os BS. E aí a gente entregava, disparava todo dia. Boletim de cesta básica. Então falava como que era os produtos que ficaram mais caros e menos caros. Aumento, que né? diminuiu. Exportação, geração de emprego. Então a gente fazia isso lá no Departamento de Indústria e Comércio. Onde está a minha experiência lá em 2016? Aí aqui, no Nova Amazônia, eu falei assim, putz, o Estado está exposto a choques eleitorais, como a gente falou ainda há pouco. Certo. Então, ou seja, os dados são personificados. Exatamente. A gente chega no momento em que nós estamos sem o IBGE, que o IBGE vai lançar o material agora de publicação desse censo. O censo do IBGE é para ter feito em 2020, ser publicado em 2020. Tem 3 anos já. Foi em 2018, foi? Não, o último é 2010. 2010. O censo é de 10 anos. É 10 anos. Ah, tá. Então veja, nós estávamos já no voo no escuro desde 2010. Entendi. A gente vai juntando questões de experiência. Cristóvão, Três Lagoas, aí eu andei na Unila. Os pontos se conectam, né? Aí fiz essa atividade lá, aí os dados chegam aqui, os dados são personificados, e aí isso já está num momento muito delicado por conta de escassez de dados. Pós-pandemia, né? Pós-pandemia, cenário de retomada sem número. Verdade. E aí eu conversando com outro colega, e ele, um colega de Luxemburgo, inclusive, a Universidade de Luxemburgo, o grande Paulo. Aí ele falou assim, Cris, os dados aqui na Europa, os caras estão trabalhando num sistema de tailor-made. Né? Seria? Tailor de alfaiate, made de fazer. Então, ou seja, os dados são feitos sob medida. Então, nós saímos de uma dimensão que os dados são personificados para os dados personalizados. E isso no Nova Amazônia, a gente embute isso dentro de uma proposta de criar. Esses dados personalizados seriam conforme a demanda? Isso, sob demanda. Entendi. Mas aí, como em Nova Amazônia é sobre questões bioeconômicas, a gente elencou as cadeias produtivas, as redes produtivas. E aí a gente conseguiu identificar ali 6 delas, Castanha do Pará, açaí. Temos também o Nossa, são 6, eu não vou lembrar agora. Castanha do Pará, açaí, tem o Gente, cupuaçu, são vários. São vários. São cadeias produtivas que têm produção. Tem uma produção importante, tem Macaxeira, peso. É mandioca, porque o que o Sebrae fez ainda há pouco, a identificação geográfica, que é o que vocês fazem aqui. A identificação geográfica é saber que a melhor farinha daqui do estado é da onde? Cruzeiro. Mas você saindo daqui, a farinha melhor é da onde? Quando você sai daqui do estado do Acre. Saindo daqui, Feijó? Não. Você saindo daqui do estado do Pará. Sabendo que você, vamos lá, identificação geográfica é isso. O Sebrae fez isso ainda agora com a farinha lá do Cruzeiro. Quando você está no estado do Acre, a melhor farinha, a farinha daqui do estado melhor é lá de Cruzeiro. Mas, quando você vai pegar a mesma farinha e vai para Mato Grosso do Sul, por exemplo, a farinha é da onde? É do Pará, não sei. Não, eu tô bugando. Não, entendi. Porque ele não tem uma questão interna. E sim, é o Estado. Vem do Estado. Então, essa identificação geográfica é importantíssima para poder dar identidade também ao produto, posicionamento dele no mercado. Né? Isso. Exatamente. E aí, assim, a gente passa dessa questão. Mapeou as cadeias produtivas e começamos aí a ter essa autonomia. Então, o Sebrae pagou durante 6 meses uma bolsa de R$6.500 para 2 bolsistas, eu e uma outra garota, a ex-diretora do Instituto. E aí a gente conseguiu ali estruturar e eu nessa posição, tanto de professor quanto de diretor estratégico, eu vi que lá no final, eu falei assim, eita, vai acabar esse negócio. Mas sabíamos também de outros movimentos que o colega já tinha falado, Cristóvão, vocês precisam aí ter, como a universidade não tem dinheiro, nós estamos num momento muito difícil, agora está melhorando aí, né, com a sinal de retomada, mas naquele momento não tinha perspectiva, né? Perspectiva nenhuma, pelo contrário, você tem muita invasão na universidade, é uma questão muito difícil, pós-pandemia, chegava em sala de aula 3 alunos, eu falei, cara, vamos procurar uma forma. E aí a gente começa a caminhar para instituto, e aí começa... é mais visível, né? Com esses produtos, as pessoas procuraram cada vez mais. Isso, aí teve um adendo aqui que eu passei a acompanhar vocês, né? Eu vi vocês estavam naquela feira... Summer Sun, como é que é? Bossa Summit. Bossa Summit, né? Que é a maior de... É a maior feira de negócios e investimentos da América Latina. Que legal. Eu nunca tinha visto uma iniciativa aqui do Acre, pelo menos está no evento. A gente conseguiu via
via Sebrae, né? Via Inova. Mas assim, Legal. eu entendo até, né, eu faço a minha meia-culpa, sabendo a urgência e a finalização do projeto, eu automaticamente redefini algumas estratégias no sentido de vamos organizar aqui dentro, a gente abre mão de algumas oportunidades que venham, porque até então, Lucas, nesse momento de Nova Amazônia, nós éramos, neste ponto onde nós estamos conversando aqui, nós éramos uma startup, não tinha instituto. Startup nos coloca numa situação de irregularidade, insegurança jurídica. Porque eu não posso participar de empresa como acionário. Eu tenho que fazer parte menor, enfim, muitas questões lá. Mas tínhamos que caminhar em direção ao instituto. Então é aí que vem a lei das CTs e é quando eu chamo o professor Matheus para poder também retomar essa centralidade e nos ajudar, que a gente ia fazendo, isso né? Em 2022. Isso em 2022. Tá, em 2022. Foi um ano Bem maluco. recente, né? Isso foi um ano Sim, maluco. não temos nem um ano de instituto. É um bebê. Exatamente. E é isso, cara. A gente tem E é tem tudo feito. novo, né? Pra gente Muito é tudo novo e muito interessante isso aí, essa conexão que vocês estão fazendo, esse fomento aí da pesquisa científica, né? E não só para beneficiar a iniciativa privada, isso é um benefício para todo o Estado, né? Sim. Claro, que aí a gente entra nessa faixa das estratégias de desenvolvimento, que acho que aí a gente pode construir essa agenda. Pessoal, isso aqui foi um pouco da trajetória, né, do Instituto. Quer dizer, como é que foi mesmo? Foi Paramos do aqui, núcleo, né? Foi de grupo de pesquisa, paramos aqui. Startup sabendo que, temos que nos caminhar para o Instituto. Nós somos instituto. Agora o professor Cristóvão vai falar as redes sociais dele, né? Fala aí. E do Geolab. E tu também fala a tua. Isso, as minhas redes sociais. Seu nome? Adriano. Adriano Matias. Professor Adriano. Professor Adriano, olha aí. Vai falar Tá das com redes moral. sociais dele. Não. Minha rede social é Cristóvão com KRX, Cristóvão. E a rede social é institutogeolab.sul, né? E o site, todo esse material, nós estamos falando aqui sobre relatórios, livros, publicações, eventos, estão lá no nosso site, geoeconomico.org. Encontrar a gente Você pode é o site. acessar aqui na descrição do vídeo. Perfeito. Olha, E o meu Você faz é assim. mr.amatias, tudo junto mesmo. E nós estamos lá no Instagram e acompanha a gente nas nossas redes sociais. E uma dúvida. E são todas, viu? Então Todas, hoje em dia todas. tem que ser todas. E sigam todas, tá? E se alguém da iniciativa privada tá assistindo, por um acaso tá assistindo, pô, gostei disso aí, eu queria financiar, como é que ele faz? Entrar lá no site, Tá no site. Aham. tá lá assim, ó, fale conosco. Pronto, Né? perfeito. A hora que você, empresário querido, quiser fortalecer a gente, você mandando a mensagem lá, vai cair no meu celular e no celular do Matias. Se eu não estiver acordado, que é muito difícil, o Matias estará e a gente vai te atender imediatamente. Não E só hoje na em dia nossa, tudo né? é dados, né, cara? Não Exatamente. só na nossa, mas também de vocês, né? Não, só falar lá, ó, quero falar com o pessoal do Geolab, quero falar com o Cristóvão. Claro, tamo aí. exatamente. Professor Tamo Matias. aqui. Pessoal. Tamo junto. É isso, valeu. É isso, querido. Take. Valeu. Então vamos lá, galera, estamos voltando aqui pro próximo bloco com os patrocinadores aí. Estamos aqui com o professor Matheus. Professor Matheus, fale suas redes sociais, fale qual setor que você trabalha, sua formação, fale um pouco aí da sua história. Eu sou Matheus Barbosa, meu Instagram é Mateus_Barba. Diferentemente do Cristóvão e do Adriano, que são da geografia, minha formação é em física. Eu tenho graduação em física pela UFAC, tenho mestrado e doutorado em física pela Universidade Federal do Rio Grande do Norte. E fiz um estágio de doutorado num centro de pesquisa na Espanha, que é o CEAB, Centro de Estudos Avançados de Blanes. E atualmente sou diretor executivo do Geolab, sou líder da Câmara Temática de Tanto cargo, né, Isso. de Estatística e Planejamento Urbano e sou professor nível 3 do IFAC, no campus de Sena Madureira. Estamos com uns especialistas aqui muito qualificados. Ó. Rapaz. Toda vez, né? Ontem eu tava assistindo um outro podcast nosso, eu falei assim, cara, pra gente se apresentar, vira uma coisa. Sou isso. E aí tem que levar uma bíblia, né? Eu sou isso aqui. Abre o Lattes. Mas eu acho que é importante isso, cara, senão as pessoas perderam um pouco de referência. É bom para saber como o Geolab ele tá bem servido de pessoas, pesquisadores de várias áreas diferentes. A gente tem filósofos trabalhando com a gente tem pesquisadores de direito ambiental, junto comigo agora. Eu acho que o que tem menos é físico. Tem eu, professor Marcelo Castanheira, da UFAC, e o professor Helmut, que ele é professor do IFPE, Isso. do IFPE, lá em Caruaru. Então, não sei, E é do então, ITA também. Só isso.
então estamos recrutando. Quem é físico aí, quiser fazer pesquisa com a gente. Tem um ex-orientando meu que se formou em física lá em Siena e tá dando os primeiros passos. E a equipe hoje vocês têm noção de quantas pessoas tem? Não. 70 pesquisadores. 70, cara. E aí espalhados em toda a América do Sul. É Brasil e... E assim, nós somos na Colômbia, na Bolívia, no Paraguai e... Isso, Colômbia, Bolívia, Paraguai e... Peru? E Peru, isso. Não, é interessante, assim, que tu falou da parte da qualificação, que às vezes é uma bíblia, mas isso aí dá credibilidade, né? Porque hoje a gente tá na era do digital, todo mundo é especialista, mas beleza, qual é a tua formação? Você que tu é especialista nesse assunto de verdade, tu estudou, né? E uma das coisas que, entrando pro Geolab com o Cristóvão, eu tô saindo até um pouquinho da minha área não é sair da área de formação, mas tô fazendo uma questão tipo multidisciplinar. Tô tendo que aplicar algumas coisas da física, um monte de coisa da física para a parte de geografia, de geoeconomia. Principalmente estou trabalhando agora com questões bioeconomia. Bioeconomia, trabalhando com questões mais de análise estatísticas. Trabalhar com séries temporais, você pega uma série temporal e tenta fazer uma análise para tirar um índice, um parâmetro, para quantificar isso. E é interessante assim, que se a gente for buscar lá nos gregos, né, o conhecimento é isso, né, era quando se juntava ali os conhecimentos, multidisciplinar. Era isso, exatamente. A biblioteca de Alexandria era inclusive isso. Era todo mundo junto, né? Saber reunido para produzir algo. Com o passar do tempo que foi criando essas especificidades, né? Verdade. Por exemplo, antigamente, o cara que trabalhava com física antigamente, ele trabalhava com tudo de física. Agora, por exemplo, no mestrado eu trabalhei com física experimental, trabalhei no laboratório com magnetismo, fazendo amostras, fazendo medidas de grandezas magnéticas. Aí no doutorado eu mudei de área, fui para física estatística. Trabalhar com simulação computacional e mais cálculos analíticos. Nossa, isso aí eu não sei nem pra onde vai. Sou daquele que o clássico todo mundo fala, sou de humano. Sou de humano. Mas eu admiro, né? E esse que é exercício, cara. Sabe assim, quando a gente chega... quando eu conheci o Matheus, foi 2019, né, Matheus? Quando eu cheguei aqui. Um pouquinho antes de estourar a pandemia. Isso, aí eu conheci ele aqui dessa turma toda aqui que acaba se encontrando aqui no Chicos, ou vai lá no tu garagem. Seria tipo o Nick Fury lá da Marvel. Exato. Aí esse exercício, que a gente chega nessa página. Então, quando eu comecei, cara, que é onde a gente estava, né? Quando eu vi que nós vamos fazer um instituto, e ficou muito etéreo, sabe? A ideia de que, nossa, muito abstrato. Não, vamos fazer um instituto, porque às vezes as pessoas têm muitos delírios, que a gente chama que é sonho, e pouca execução. Sabe aquela pessoa? Que assim, eu vou fazer, vou entrar na academia amanhã. Entendeu? Deixa pago um ano lá. Isso, e nunca faz. E eu sou uma pessoa que, até eu chamo a atenção dos técnicos do instituto, a hora que eu vou para fazer final de trabalho ou de relatório, você, cara, não importa. O status, claro, você vai ter que terminar aquele material, né? Mas o que importa, de fato, é a velocidade da resposta. Verdade. Sabe assim? E também, ainda que seja a velocidade, claro que você é uma pessoa que você tem que saber o que tá falando, né? Sim. Mas assim, a velocidade da resposta importa no momento que a gente tá vivendo. Como a gente acabou de falar aqui agora. Existe um especialista do WhatsApp que sabe falar desde numerologia a física e estatística. Como que a gente separa essa turma toda? Verdade. Entendeu? Esse é o grande exercício. Então, quando a gente falou assim, vamos fazer a iniciativa, exatamente, vou juntar um número de pesquisadores, remarkable people, pessoas remarcáveis, né, pessoas extraordinárias para poder fazer parte da iniciativa Geolab, né? Que é uma coisa também que a gente eu até costumo falar isso com o Matias e o Matheus fica bravo também, quando a gente tá conversando, é trocar o pneu com o carro andando. Às vezes mandou projeto assim, aí voltou tudo. E quem sofre com isso sou eu, que vai me botando um monte de projeto que não tem nada a ver com física, aí eu tenho que tirar um tempo e para aprender. E tu é muito metódico, assim? Porque eu não gosto, porque eu falo sempre com o Cristóvão, eu só vou fazer uma coisa se eu só assumo compromisso se eu consigo dar conta. Só tem gente que assume compromisso, não, vou assumir aqui, vou fazer aqui. Ele final não dá conta, né? Aí ele fica me jogando um monte de trabalho, me bota carro de direção, das duas uma, ou vou te ajudar a gerir isso daqui, ou vou fazer pesquisa. Os dois eu não vou fazer não, porque senão eu vou morrer doido. E é eu vou ficar que nem ele, que só vim pra trabalhar. Não quero vir pra trabalhar não. Não, mas tá certo. Mas interessante isso aí que tu falou, eu tô lendo um livro chamado Hábitos Atômicos. Ele não é do universo universitário, mas tem toda uma pesquisa para mapear os hábitos. Aí é engraçado que eu li ontem, é justamente isso aí que tu falou. Uma universidade da Flórida, não me recordo o nome, ela fez uma pesquisa com 2 grupos de fotógrafos. Colocou o grupo A e falou, vocês têm que ter quantidade.
Quanto mais quantidade, vocês vão ganhar uma determinada nota. Então, se ele fazia 100 fotografias, ele tirava nota A, 80, nota B, aí assim por diante. O segundo grupo era a qualidade, tinha que ter a foto perfeita. Não importava o tempo. Ia ter um determinado lapso de tempo, tipo 90, 30 dias, mas tinha que ser a foto perfeita. Adivinha qual foi o grupo que saiu melhor? Na visão de vocês? Da qualidade. O da qualidade? Não, da quantidade. Da quantidade? Quantidade. Temos um pesquisador aqui com experiência. Claro. Sabe por que o da quantidade? Sabe por que os projetos ficam parados? Porque ele fica, não, mas tá errado aqui. Perfeccionismo. Dá essa merda aqui. E é isso. Aí, qual foi a conclusão que os pesquisadores chegaram? A qualidade e a quantidade você vai refinando no processo. Exato. Então, saiu várias fotografias perfeitas. Já o grupo da qualidade, fotografias abaixo da média. Porque eles mais idealizaram do que executaram. Tá. Aí o meu amigo... E assim, isso não é erro só do Matheus. Na verdade, é porque é porque eu acho que isso daí depende de fases. Porque quando você está caminhando, dando uma engatinhada, começando a carreira acadêmica, é isso daí. Você tem que fazer muito. Executar, muito. Aí chega uma época que não precisa mais fazer tanto. Você já sabe o caminho. Exato. Você não precisa, como eu falo, sofrer tanto para chegar naquela. É lógico que exige dedicação, tempo, mas só que você sabe por onde andar. Você não vai atirar para todo lado. Sabe o caminho das pedras. Você não atira para todo lado. Você vai ficar atirando várias vezes no mesmo alvo e não em diversos alvos. E aí eu vou sequestrar, isso que você está dizendo, você tem que ser certeiro, né? E aí eu vou sequestrar a ideia do professor Clóvis de Barros, porque eu e o Matheus somos fã, viu, professor? Ele veio aqui, viu? No Acre. Eu fui na palestra lá no FAC, né? Mentira! É sério, tem uma foto com ele. Depois marca uma arroba dele aí pra ele ver a gente. Professor Clóvis de Barros, não é só eles marcar no Instagram dele. E aí como eu tava dizendo, eu vou sequestrar a ideia pegar na carona que o Matheus estava falando e sequestrar a ideia do professor Clóvis de Barros. Eu acho que a gente precisa entender uma coisa que é essencial, sabe? Fazer pesquisa, né? Adquirir capacidade intelectiva é a mesma coisa que atravessar, nadar, sabe assim, nadar, atravessar, correr, puxar ferro, a mesma coisa que os colegas puxam lá, o bodybuilder. É a mesma coisa, cara, sabe assim? Existe empenho, qualificação, tempo, assim, bunda na cadeira. É uma coisa que se você não fizer, meu amigo, você só sempre será coió, sabe? Vai ser sempre bucha de canhão. Então, há essa diferença, que você começa produzindo muito, como o Matheus está falando, fazendo muito, e depois você passa a refinar essa sua capacidade de resposta. Porque não é só sobre a velocidade da resposta. Ela mesma, essa resposta rápida, ela diz muito sobre a sua capacidade de filtro e também quem está falando, sabe assim, a qualificação disso. Então, só você vai conseguir dar a resposta rápida se você for especificamente treinado. Então, se a gente não conseguir entender isso, é isso que eu tô trazendo, eu tô pegando a ideia do Matheus aqui e falando um monte de abobrinha pra gente poder chegar no que a gente tá falando sobre o Instituto. Então, juntar esse conjunto de pessoas é também entender, Lucas, o momento que a gente tava lá em 2019 e 20, sem financiamento. Dificuldade aí, quando era o grupo de pesquisa. Quando era o grupo de pesquisa, porque... Ok. Pode falar. Com dificuldade quando era o grupo de pesquisa, que como eu citei na primeira parte, que a gente estava conversando, como é difícil para a professora Guida Aquino, ter que viajar para Brasília e falar assim, olha gente, não tem como pagar energia, né? Tem como pagar energia, tem como pagar a menina que vai, o rapaz vai fazer a corte. A licitação do pessoal lá no IFAC, eu não sei como que tá aí. Lá no IFAC também tá... Rosana, um abraço pra Rosana. Abraço pra professora Rosana. A professora Rosana é a reitora do IFAC, onde sou funcionário. Mas essa questão de projeto de grana para financiar tava difícil em todo lugar. Todos os lugares tá bem complicado. Eu espero que agora dê uma melhorada. Melhorou a bolsa, sabe? Não melhorou capacidade de investimento. Acho que isso tem. Vai levar um tempo. Porque acaba tendo. De regra, não tem dinheiro para você, por exemplo, comprar material permanente. Porque às vezes, para refinar alguns dados de análise de séries temporais, nas coisas que eu e outras pessoas da informática fazem, você precisa de um computador bom, de uma capacidade de processamento bom e tal. E presta atenção, esse computador bom também, você acha que o colega tá assistindo, o Lucas, você fala assim, essa conversa do Matheus aqui, computador bom, não é um computador de 8 mil, não. É computador de uns 100, 150 mil, entendeu? Não é nesse nível. Não é noite, não. Então, assim, placa de vídeo boa, boa, GTX aqui. Não.
Ele tá falando de outro nível de dados. Porque, por exemplo, tem... processar as informações. Né? Tem outro professor que está com a gente agora, que entrou, o professor Hudson, que trabalha comigo, ele é engenheiro florestal. Ele trabalha com imagem georreferenciada por drone. Por exemplo, cada imagem, uma fotografia que ele faz com drone referenciado é 12 gigas, uma imagem. Uma imagem. 12 GB é um podcast, não, de uma hora. Uma imagem. Aí imagina, e tem uma limitação de área, mas se tu quiser mapear uma área, sei lá, do Parque da Serra do Divisor, pode botar tera pra lá. E aí você captura isso com a câmera. Aí quando você vai baixar, porque vai ter a informação da imagem, da fotografia, vai ter a informação dos pontos que são de GPS, tudo isso daí. Então aí vai ter, sei lá, infravermelho, não sei o que. Vai ter um monte de coisa. Acho que ele tem uma câmera que mede também até curva de nível, quer dizer, mede não, ele tira a foto e você coloca no programa e ela já dá as curvas de nível com gradientes. Naquele point of sight tinha um rapaz, né? Ele falou. Aquele lá. O último falou. Ele tava lá. E essa esteira do negócio, sabe, assim, a capacidade de resposta aí tá lá do que a gente tá falando, né? Aí o Matheus e eu, nós estamos na frente de dirigir o instituto e caminhar também, identificar as pessoas, quais são as dificuldades também, porque... Quando você junta muita gente diferente, que nunca trabalhou junto, até você alinhar, sincronizar, nossa... E trabalhar com dados é mais fácil, né? Com dados... eu agora o Matheus fica cuidando lá dos números lá. Não, vou... Não, ele fala assim, não, tem uma reunião ali. Não, vai lá. Tem um podcast, tu vai ter que aparecer. Vai lá. Eu disse, não, daqui. Ele faz exatamente isso. Não, vai lá. Tem umas reunião, cara. Reunião tem que ir lá cumprimentar, apresentar, né? Mostrar pro público, pra galera do estado, né? Ou então empresário de alguma reunião, tem que ir lá conversar. E aí entra aí até o que tu falou, de ser multidisciplinar, né? Tu vai se expor a situações que tu habitualmente não tem. Exato, tem que aprender, um exercício de aprender isso daí. Além da parte técnica, que é ler coisa de geografia, geoeconomia, que não é muito a minha área, não é minha área. Tem esse negócio ainda de relação. Eu não gosto muito, não. Tem a matéria social. Meus alunos falam, professor, você gosta de dar aula? Eu não suporto, gente. Não tenho paciência. Se eu arranjasse um emprego aqui e pagasse R$10 a mais, eu vazava daqui. Lembra, não tem aquele meme da menina do carnaval, assim? Eu estou presa nesse inferno, não consigo sair porque eu fui considerada louca. É isso. Então, assim, teve dia atrás também sala de aula para os meninos, dava aula de... Não, eu tava dando aula de geografia regional, que essa é a minha área. Aí era teoria de alguma coisa da região. Aí eu brincando com eles assim, porque eu perguntei coisa muito trivial, assim. E aí eles dando resposta, os meninos, um abraço pra vocês todos aí, de teoria da região e regionalização. E aí, assim, deram umas respostas tão toscas. Aí eu falei assim, acaba, pelo amor de Deus. Sai daqui, né? Pelo amor de Deus, acaba. E aí eles começaram a rir, porque sabe também qual que é o desafio em ser professor nesse país, assim, ser professor nesse canto do país. É mais que isso, né? Ser professor e ser professor nesse canto do país. E fazer pesquisa neste país e nessas bandas nesse local. Porque, assim, é muito difícil, cara. E aí a gente conseguiu lá com o Hair, depois veio na esteira, né? Ó, retomando aqui. Regional. Aí fizemos ali nessa composição, fizemos os produtos, né? Na época que o Point, que a gente vai falar mais tarde, nem era um produto nosso. Era só esses 3 produtos estatísticos. Entendi. E aí a gente tinha lá o relatório regional, que aí vai olhar as cadeias produtivas, né? E aí a gente criou 3 sequências, né? Aquele que levanta o número, porque os dados estão nós estamos no escuro. Os dados precisam ser personalizados, tailor-made, então a gente levanta o número. Levantado, a gente analisa. Analisado, a gente vai mostrar a competitividade dele. Então nós temos 3 hoje, né? O relatório regional, o relatório analítico, o RAM. Isso tudo você pode seguir lá. Abriu lá no site, tá tudo lá. Geoeconômico.org. Isso. E no último é o estudo de base de competitividade. Acho que a gente tem feito aí, a gente fez... E aí, nesse exercício, como eu te falei, né? Quando chegou no final, quando nós chegamos no projeto Inova Amazônia, eu entendo todo o debate e apoio mesmo o que o Saulo não, como é o nome dele? O Lauro Santos fez na frente do Sebrae o ano passado, um trabalho inimaginável, um esforço herculeano que ele fez um conjunto de outras pessoas terem posicionamento e também escalar, fazer os projetos daqui escalarem, né, ter visibilidade. Mas eu acho que tem questões que a gente pensa, igual o Matias falou ainda há pouco. Inovação não é só colocar um transformer, sabe? Pode falar. Inovação não é sobre colocar um transformer na Amazônia. Então, a gente acha que
que falar sobre inovação é... Criar uma usina... Uma usina... De nanotecnologia. Porque aqui na nossa região ainda falta... tem melhorado. Do tempo que eu fiz graduação até agora já melhorou bastante, mas isso ainda tem questões básicas na parte de pesquisa que ainda são... Como é que fala? Pesquisa e inovação. Não, mas até de pesquisa em si. Pesquisa, por exemplo, pesquisa de ciência básica, que é você faz o estudo lá básico da ciência ou física, ou matemática, ou engenharia, alguma coisa. E o segundo passo é você aplicar isso, que aí vai ser a inovação. Porque não tem como você fazer inovação sem ter a pesquisa de ciência básica. É um doutor, né? Mas às vezes quando pergunto o que eu estudei, aí às vezes pra galera que não tá dentro da academia, às vezes é difícil. Mas pra que serve? Aí tem acho que foi o Faraday, o cara por exemplo, motores de indução eletromagnética, foi o cara que fez... Michael Faraday. Aí, quando ele criou a teoria da indução eletromagnética, disse que a rainha lá da época dele, lá na Inglaterra, perguntou, mas para que isso serve? Eu não sei para que serve, mas na hora que serve para alguma coisa, a senhora vai comprar imposto. Então, o que acontece muito isso é que na ciência, às vezes, por exemplo, cada um vai fazendo um baby step, que a gente estava conversando esses dias, cada um vai dando um passo, e nos olhos até de pessoas da academia, e principalmente de quem é de fora, mas você não está fazendo... O que você está fazendo, você não é nada. Mas cada um vai dando um passinho, daqui a pouco chega uma pessoa e compila isso e faz uma revolução. Exato. Cada um tem uma função no final todo. Na esteira também, outra pessoa que eu tinha atrás, eu estava achando aquele filme, que é do caralho. Pronto, falei palavra. Aqui é livre, eu falo palavrão direto. Tô até falando. Professor, já traz um sabão aqui, ó. Que é aquele filme As Correntes. Batalha das Correntes? Batalha das Correntes. Assisti. Nem sabe qual é o filme. É porque na Batalha das Correntes são as duas correntes. A corrente de alternada e a contínua. Não, mas é do Tesla e do Edison. Do Edison. Isso. Só que o Edison já era um big motherfucker pau no cu, né? Enfim. Falar de novo. Você tá falando mentira? Ele era... Eu não sabia disso, ele é fraquíssimo, Edson. Eu fui ler... Ele era um empresário, né? Ele era empresário. Mas cientista, ele era... Nossa, e aí depois que eu fui ver que o Tesla trabalhou pra ele, eu não sabia. Você sabia disso, né? Claro. Eu sabia. Eu não sabia. Eu fui assistir o filme... Não, vou pesquisar. O Tesla acho que foi o último gênio que existiu na face da Terra. Não, sem dúvida. Ele era pra... Ele inventou a lâmpada fluorescente. Ele era pra ter sido... Com uma semana depois da invenção dele, era pra ele ter... Com uma semana era pra ter se tornado o homem mais rico do mundo. E ele deixou patente livre. Nossa, e morreu pobre, né? Fudido, lascado. E dizem que ele tinha um projeto, né, de transmissão de energia, né, sem fio, onda, né? Não, eu tava vendo esses dias, tem muitos manuscritos dele que a galera tá achando, de várias Até eu vi do rádio. Ele tinha inventado o rádio antes do Marconi. É o cara que louco. Do caralho, então. Do caralho. É isso que eu tô falando, tipo... Eu assisti naquele filme, ficou muito marcado pra mim... O que era Tesla naquele momento, o que era a ciência naquele momento, né? Porque primeiro tem aquela coisa do financiamento, tem aquela coisa do lucro imediato, que o Thomas queria isso, né? Que ele queria energizar só Nova York, essa era a discussão, né? E as regiões que estavam lindeiras a Nova York eram ainda iluminadas por óleo de baleia, né? Aqueles por isso candeeiros. Pelos candeeiros. E essa é uma questão pra gente ler, né? Por isso que alguns lugares do mundo ainda caçam baleias. Porque ainda é iluminado dessa forma. Assim, pensou, né? No Ártico. Ainda caçam-se baleias para poder utilizar o óleo para iluminação. A gente fala do Ártico, né? Mas imagina outras regiões, né? No Ártico. Então, é uma questão pra gente entender. Agora, quando a gente trazendo para nossas questões, né? E não que nós nos comparemos aí com Tesla ou com Edison, mas é que entender que a inovação em si não está... Essa é a minha discussão. Meu problema com o debate de inovação aqui no ar. A discussão sobre inovação não está sobre aquela questão do lucro? Do Transformer. A discussão sobre inovação tecnológica não está só no Transformer. Não está só na nanotecnologia. Porque se a gente ficar perseguindo essa tara da inovação, a gente não vai compreender o que a Amazônia precisa essencialmente em termos de desenvolvimento e inovação. Veja, por que eu estou falando isso? Porque olha lá, Cruzeiro dos... a gente foi para Brasileira, né? Mas Assis Brasil, cara, não tem cobertura de internet. Sinal, a gente tem que caçar, né? A gente chama que caçar, tem que procurar um lugar. Então não tem como a gente falar sobre o Transformer. Vamos concluir o óbvio. Não tem como
perseguir o Transformers se a gente... Não, daqui pra eu trabalho em Sena, né, no campus IFAG de Sena. Daqui pra Sena você só tem sinal até o Bujari, aí depois quando tá 5 km de Sena, Madureira. E é 132 km. Assis, 376, pô, do lado do Peru. Você cruza pra aquela cidade que tem lá do Peru, Inhapari, né? Inhapari, isso. O sinal lá é 4G. Aí quando tu chega lá em Assis, não é. É 0G. E do que a gente tá falando aqui no início? E aqui ele tá falando coisas básicas, né? E aí, isso é uma coisa, né? Quando a gente, das questões básicas, a gente começou a mapear no Instituto, né? Criamos aí o RAM, né? Aí vem, na esteira da gente se formar, fundamos o Instituto dia 13 de maio, né? Fundamos ele, 2022. Com a Assembleia, o Estatuto. E fizemos a Assembleia, aí depois, para trazer, para não perder o fio da meada. Mas aí fundamos o Instituto dia 23 de maio de 2022. Os documentos ficaram prontos dia 13, baseado naquela lei das ICTs, né? ICTs. Que é as Instituições Científicas, Tecnológicas de Inovação, que permitem que agora professores de dedicação exclusiva, como eu e o Matheus somos, possam estar na frente dessas instituições. Aí, quando a gente foi pra Expo Acre, foi um negócio, viu, Lucas? Você teve stand lá? Não sei. Não, tive não. Ah, tá. Esse ano tem que estar com a gente, então. Ô, tamo aí. Já tenho até sei agora a gente criar uma sequência de entrevista com ele. Estamos aí. E você vai fazendo a entrevista com a gente. Aí pronto, ó. Fechou o negócio. Pronto. Tamo aí. Aí a gente conseguiu ali naquele... Falta de nós fizemos? 3 Conta aí pra espaços. nossa experiência, Dan. Esse cara aqui me matou. 9 dias. Eu não gosto muito de eventos assim. Só as coisas de rock, eu sou do rock. Mas aí acho que na minha vida inteira, acho que eu deveria ter ido 9 vezes na Expo Acre, juntando todos os anos que eu morei aqui no Acre. Nessa Expo Acre do ano passado, eu fui 9 dias. Todos os dias. De limpar o negócio, a preparar a apresentação de física, fizemos tudo lá. Tu é do rock, tu não cantou um sertanejo universitário, não, eu passo. Ele canta só lá no garagem. Esse eu passo. Mas foi, por falta de ter um espaço, nós tivemos 3 lá, o Inova Amazônia com o Sebrae, de novo, um abraço pro Lauro, que nos ajudou muito. O menino da edição colocar foto do nosso stand. Faz isso você. Dá pra lá no site, colocar foto do nosso stand lá. Some ali, mas é como se fosse um monitor, a câmera Não, tá não tem problema gravando. não. Mas o menino da edição, pega no nosso site lá, a Úrsula, que tá aqui no background aqui, aí. mas ela que fez as fotos, Só ficaram mandar, maravilhosas, né? E aí vai colocar no fundo que aí os meninos que tá aqui tudo no background, ajudou a gente a fazer o Point of Science, a nossa primeira versão, mas foi um trabalho inimaginável, eu coloquei na mão. Aí tinha o stand lá do Inova Amazônia, né, com o Sebrae, tinha o stand do Geolab e tinha o Point of Science. Porque era separado no canto. Eram 3 espaços. Aí a gestão. Corre, vai. Pessoas, né? Chegava 5 horas da tarde e saía 2 da manhã. Aí assim, Matheus tem que levar não sei o que, tomada. Cara, e aí construir é difícil. Assim, é diferente como você tá falando, né? Ele tá no IFAC, eu tô na UFAC. A gente chegar e tá lá tudo prontinho, entendeu? O auditório, o computador, não sei o que. Tem coisas, muitas vezes assim, a gente tira do bolso, sabe? Equipamento, pagar bolsista. Agora que as coisas estão organizando. Então, tem que comer, né? Beber água. Tinha muita acho que tinha umas 13 bolsistas. 13 bolsistas. Pagar a alimentação para 13 pessoas. Caramba. Todo dia, as pessoas ir lá. A gente aplicou ali a gente aplicou o nosso que ao longo, além de participar e fazer expositor, nós fizemos pesquisa lá. O nosso primeiro RAM. O RAM, balanço de atividades, né, da movimentação financeira. Teve o RAM da movimentação financeira e teve o balanço de atividades. A movimentação financeira a gente chegou a esse número, eu não vou lembrar o número agora, tem que abrir. Então é um laboratório em campo. Matias. Do quê? Da movimentação diária? Quanto que... Era 1 milhão, pelos nossos cálculos, movimentou... Matias. 1 milhão por noite. 1 milhão por dia, não faz. De pessoas, sem ser contratos, né? Por exemplo, o que foi gasto? Bebida, ingresso de isso, daquilo. 1 milhão. Aproximadamente 1 milhão. 1 milhão por noite. Então, em tese, 9 milhões. 9 milhões.
Né? Aí a gente fez esse levantamento. Não, acho que foi mais, não, foi mais, acho que é mais foi 1,5 milhão. tem que olhar o número. É, foi mais. O Matias. Foi mais Eu sei, ó, a Matias. população, por exemplo, não tem acesso. Olha noção. A gente fez um... Movimentação financeira, pra gente abre um questionáriozinho no Google Forms e colocamos os bolsistas para fazer. Então era esse exercício. Então, além de ser expositor, nós éramos também pesquisadores em campo. Tudo isso Então, aí depois aí coletar essas informações, montar tudo isso, com muito apoio ali do pessoal da Federação das Indústrias do Estado do Acre. Da SEIT também, né? Da SEIT, a Secretaria de Ciência e Tecnologia, que aí não pode te esquecer dessas pessoas. E também da Universidade Federal do Acre. Que também, a hora que eu vi o tamanho do espaço, eu falei, olhei só, eu falei, agora foi pra gente poder encher esse negócio aqui. Né? E a gente teve ali naquele momento, eu acho que um big deal, sabe? Porque acho que foi a nossa primeira oportunidade primeiro evento grande. Acho que foi a primeira vez que alguém foi saber o que era de verdade o Geolab, né? Isso. Alguém que é de fora do meio acadêmico. Foi a nossa primeira grande vitrine, eu acho. Isso, foi ali. A gente conseguiu aí depois tivemos ali aquela oportunidade de apresentar na Continet. Eu tô falando ainda do movimentação financeira, né? Ah, tá, que a gente falou lá na Aí a gente apresentou, aí fizemos um apoio, uma cooperação com a Sejusp, a Secretaria de Segurança Pública. Coronel Dantas ajudou a gente. Grande abraço pro pessoal lá de lá também. O Coronel Dantas, o Luiz Felipe lá, o Coronel Dantas estava responsável pela questão da segurança na Expo Acre. Aí a gente conversou lá com ele para ter uma noção como ele fazia mais ou menos o cálculo de quantidade de pessoas que estavam. Esse ano a gente já sugeriu coisa para mudar, para esse ano, a Expo Acre desse ano, entendeu? Botar um contador de pessoas. O contador de pessoas. É porque eu sou velho, lembra? Aí ele quer botar uma catraca. Eu disse, não, cara, já tem um contador que é só um sinal. Eu sou velho demais. Eu também não sabia não, cara. Eu sou da época da catraca. Quando corta o sinal, conta um. Quando corta o sinal, conta um. Aí a gente até conversamos com o secretário, fizemos reuniões, apresentamos material. Então, assim, esse é um exercício, né? Já chegamos isso. Aí, chegar nesse fim... Olha aí, Matheus. Olha quanto foi a movimentação ali. Peraí, vamos verificar aqui. Aí, para o pessoal que tá vendo, a gente olhou lá no site, geoeconomic.org. Aí tá na aba Tech. Aí você vai olhar lá, movimentação financeira. Aí tá os números lá, de quanto foi movimentado na última Expo Acre. Que serve também... Aí, agora chegamos àquele momento que é importante. Por que o dado tem que ser personalizado? Para que possam iluminar o caminho das políticas públicas, que vai desde... Olha, porque o governo do estado não tinha ali aquela catraca. Tinha como contar quanta gente tinha lá. Aí utilizava dos métodos da polícia militar, né? O método de contagem dele. Por metro quadrado e tal. Sendo que é só colocar lá na entrada. A coisa simples, né? Algo simples. Exato, sabe assim? Mas o simples... Assim, Lucas, o óbvio nunca é simples. Verdade. É verdade. Repete. O óbvio, geralmente, nunca é simples. Nunca é evidente. Né? Às vezes, precisa de outra pessoa, putz, era só isso mesmo. Nunca pra fazer. Pensei, né? Então, a gente conseguiu. Na Expo Acre foi um negócio sensacional. Foi muito menor. Nós fizemos o Point of Science, esse segundo que nós fizemos, eram 5 painelistas, né? O segundo nós fizemos... 9 painelistas, né, Ana? 9 painelistas do último, né? Do último Point. Aí, lá no Expo Acre, nós fizemos um 24 painelistas. Nossa. Porque foram 4 dias. 4 dias. Os 9 dias que a gente tava no Expo Acre, a gente fez. Era aberto ao público? O público o povo tá ali entrando, sentar. Teve boa aceitação. Sim, a gente teve... Cara, também... Voltando aqui só, 1,82 milhão por noite. Por noite. 1,8 milhões. Não tinha nem noção disso. 16,4 milhões durante toda a exposição. É isso. Isso de movimentação das pessoas, né? A gente não tá falando dos contratos que foram fechados. Sim. Isso. Tá falando de pessoas civis. E é legal isso aí até pros órgãos fiscalizadores. Essa a questão, entendeu? Muito bom. Porque você não tem parâmetro. Então a gente acaba, quanto você vai gastar hoje? Então, entendeu? Ficamos ali com a equipe de 13. Pra fazer a média ali. E aí, não, se média, você fala, mas você vai agredir o cara aqui, né? O cara começa a colocar letra e número, eu fiquei puta já atrás, uns trabalhos aí. É porque quando você vai fazer esse trabalho, você pega uma amostra e aí você tem que ter uma confiabilidade estatística que chame uma margem de erro. Então a gente pegou como parâmetro a população de Rio Branco, né? 440. Aí a gente utilizou uma técnica que tá até no site SurveyMonkey, que a gente faz uma conta para ver a quantidade da amostra precisa
São 440 mil pessoas, né? Quantas entrevistas a gente precisa fazer, quantos formulários a gente precisa estar preenchido para a gente ter uma confiabilidade estatística de 95% e uma margem de erro entre 3% e 4%. A margem aceitável. Aí a gente precisava de mil questionários, aí a gente fez 1.300 questionários. Então, essas nossas projeções estatísticas, elas têm uma confiabilidade estatística, não é aula, você pega só um pedacinho lá e inventa. E é matematicamente comprovado, né? Isso, porque aqui tem muito isso, que acontece muito, principalmente a gente vê em pesquisas eleitorais. Sim, você pega uma quantidadezinha de informação, uma amostra bem pequena, e você manipula o resultado de acordo com o que você quer. Tem um viés, né? Enviesado. Você faz uma pesquisa tendenciosa. Sim. Mas não fazia sentido, não. Eu só queria saber quanto tinha sido movimentado. Inclusive, se a gente fosse ganhar alguma coisa com isso, aí a gente faria uma pesquisa tendenciosa. Mas não, o nosso objetivo. Mas hiperbólica, vamos maquiar os dados aqui. Extrapolar. E o mundo hoje é dados, né, cara? Se você pega o Instagram do Geolab, tudo é métrica, né? E aí você entende. A ciência de dados está reinando agora. E as redes sociais, né, elas vivem de dados. Ela sabe o quanto que a gente fica lá na rede, ela sabe qual conteúdo vai colocar com base nesses dados. E a inteligência artificial já altera o algoritmo de acordo para... Exatamente. Uma vez eu vi um tênis, vou comprar um tênis. Ele vai te perseguir. No outro dia, na mesma hora, abri o Instagram, tava a propaganda do tênis. Eu abri o Facebook, propaganda do tênis. Abri o Google para procurar alguma coisa, propaganda do tênis. A galera do tráfego que tá assistindo aí. E aí isso foi bacana porque a gente conseguiu fazer algo. Aí, naquela ocasião, a gente fez o contato com o pessoal da Promperu, que é a nossa equivalente, do para o Peru, a nossa Embratur. Foi bem bacana com isso. Legal. Milagros, né? Acho que é Milagros. A Milagros. A gente conseguiu ali fazer uma movimentação que não estava prevista para nós, assim. Eu também, depois que eu fui ver o tamanho que as nossas redes sociais, foi aquele ali que mudou. Começou a ter tração. Teve visibilidade. Teve visibilidade. No balanço de atividades mostra tudo isso daí. Que a gente... Vou olhar isso aí. As contas já alcançadas e tal. Foi aquele momento que a gente olhou. Eita, olha só o que a gente fez. Outro rumo, hein? Né? Que aí, assim, naquela época, a gente achou que nós fizemos muito. Que com 200 mil contas alcançadas. Hoje, assim, nós estamos com 5 milhões e 300 mil contas alcançadas, assim. Eu digo, cara, assim, sei lá, 10 vezes mais. E vai uma sugestão aqui de quem tá nesse universo do YouTube. Estamos caminhando, é só uma semente isso aqui também. Igual um de vocês já foram. No YouTube. Porque o YouTube também é possível monetizar. Vocês com esse acesso que vocês tiveram, provavelmente vocês já estavam monetizados. E ainda. Sim. E aí, querendo ou não, ajuda, é recurso. Cara, e é essa questão, porque a gente não... Aí é que tá, né, o Lucas, porque quando a gente constrói, é muito difícil também fazer com que as pessoas acreditem naquilo que você acredita, e ainda que você tenha toda a força e toda a ideia de que isso vai funcionar, e que isso esteja muito no campo do abstrato. Por exemplo, nós trabalhamos lá no DeskMy. Eu pensei, o que é DeskMy? Que diabo é isso? Nosso escritório é digital, isso aqui. Porque eu vejo esse movimento, né? Porque as pessoas estão afoitas, eu entendo que as pessoas estão afoitas para voltar para as atividades presenciais. Ok. Mas o legado da pandemia, para além esse conjunto de gente que a vida foi ceifada, tem um legado tecnológico que a pandemia nos trouxe, podcasts, como esse que nós estamos fazendo aqui. A educação também. A educação, a forma de trabalho. O sistema do trabalho, por exemplo, do Ministério hoje é híbrido. Particularmente, eu estou teve aquela época, não sei se você já ouviu falar, da síndrome do Zoom, já ouviu? Não. A síndrome do Zoom é aquele... A síndrome do Zoom é quando você está estafado na plataforma. Isso virou uma doença mesmo. Diz online? Essa é uma doença. As pessoas não estão me vendo. Coloca a senha aqui pra mim. Pra desbloquear, pede pro Lucas, pro menino desbloquear lá pra mim. Aí, assim, a síndrome do Zoom é quando as pessoas estavam estafadas naquela plataforma. Sim, entendi. Eram muitas reuniões. Mas eu sou eu já tenho uma outra análise, né, que é a síndrome pós-Zoom. Que é aquela pessoa que sente falta de estar ali. Porque Presencialmente? Sente falta de estar num ambiente digital. Tá. Por quê?
se acostumou. Da mesma forma que foi rápido para ir pro online, foi rápido para não tirar. E aí, por exemplo, eu te digo mesmo, eu como professor, voltar para a sala de aula está sendo muito difícil. Voltar a escrever no quadro. Verdade. Usar canetão. As instituições não se adaptaram. Para mim é o contrário. Como a minha área é física e eu trabalho com física teórica, eu senti falta de... Na época da pandemia, eu disse, cara, como é que eu vou dar aula para esses moleques aqui? Eu vou ter que comprar uma mesa digitalizadora para eu ir falando, explicando. Não, porque, entendi. Né? Cada um na sua área. Exato. Aí quando voltou, eu tava até desaprendendo a escrever. Ainda bem que voltou, que agora eu vou fazer minhas equaçõezinhas aqui no quadro, vou espantar os alunos até eles acostumarem. Gente, assim mesmo. No meu caso, quando teve a pandemia, eu ainda trabalhava no Ministério Público, eu era assessor jurídico. Então eu já trabalhava no digital sempre. Então eu achei ótimo. Foi ótimo para mim. E aí a gente, ali naquele momento da Expo Acre, tudo isso, sabe, assim, de readaptar essa retomada, de explicar o que nós somos, e a gente conseguiu ali, foi um big deal. E logo depois a gente continua fortalecendo, e claro, que quando os 2 primeiros points do ano passado, eles eram o point, a gente vai falar sobre o que é, mas ali começa a história do Point of Science, né? A gente fez isso. Aí o Instituto já estava formado e a gente precisa também construir a casa, né? Construir a casa, eu tô falando assim, a instituição, quem vai, quem não vai, quem não está. Na verdade, a casa dividir os cômodos, né? Como é que vai funcionar? Isso. Onde vai ser? O RH. Isso. Fizemos ali a pilastra, colocamos as paredes, agora a gente tem que dividir o quarto. Tá assim? A estrutura colocar janelinha. Como é que eu... Não. E aí construir isso, acho que o nosso ativo, a Silvia. Nossa, a Silvia é demais, eu adoro ela. E essa lindeza que tá aqui, ó. Ali, ó. Ali, aqui. Essa lindeza. Vai pra cá. Essa lindeza que veio com a gente pra somar e fazer isso, sabe? Eu acho que quando foi ali, ter feito o point, aí eu falei assim, bom, e agora? Qual que é o próximo passo? Qual o próximo, né? Next step. Quem vai fazer? Vamos fazer um evento nosso? A gente não consegue fazer evento nosso. Assim, com a magnitude que foi a Expo Acre. Claro. Apresentamos os resultados para as pessoas e tal, e veio o final do programa Inova Amazônia, inclusive entregamos o HER Bioeconomia, relatório regional, como nós estamos falando aqui, né? Estatística regional. E aí a gente, com o HER Bioeconomia, tá até aqui, ó, o HER Bioeconomia. A gente vai pôr ele na tela. Né? Aí esse documento, ele como a discussão, lembre-se, quando a gente chega no Sebrae, a gente está falando sobre bioeconomia. Só que isso não tem muito marcado. Qual que é o tamanho do mercado da bioeconomia no estado do Acre? Faço a mínima ideia. Não sei nem se existe. Nem sabe. Nem sabe, né? No estado do Acre, até 2025, esse mercado ele reunirá 1,52 bilhões de reais. Olha só. O mercado da bioeconomia, que eu tô falando, crédito de carbono, produtos que têm a floresta como base, perfumes, cosméticos, vestuário, aplicações em novas tecnologias e tal. Então, esse mercado só no Acre, 1,2. Brasil, 2,5 na Amazônia legal, na verdade, na Amazônia legal. Então, 2,5 na Amazônia legal. Isso, 2,5 bi na Amazônia legal. Do estado do Acre, 1,2 bilhões. Cara, se algum empresário estiver assistindo isso aí, ele vai ficar louco. Então, é essa esteira de eventos que a gente começa a mapear e a gente ali no final do Inova Amazônia, né, do programa, a gente entrega esse projeto do projeto HER Bioeconomia. Quem assina ele sou eu e o Matheus. Mas é que a gente escreveu também 2 dias. Uma noite. E uma noite a gente se inscreveu. Uma noite, o Cristóvão tem essa mania, ele pega assim, nossa, isso daqui dá legal, faz a conta aí pra mim. Faz estatística numa noite. Tinha chegado no IFAC. Faz. Pega os dados, se vira aí. Não, nem o dado, ele, mas eu quero isso daqui. Onde é que eu acho esse dado pra eu tu vai pescar ainda os dados. E aí, assim, e a gente, claro que lá no HER você vai... O colega, a pessoa que está assistindo, tem a metodologia toda, como foi construído e tal, para a gente chegar nesse número, né? Claro. E acho que e aí a gente vai fazendo esse baby steps, né? E aí foi em novembro, a gente fecha esse negócio o Inova Amazônia se fecha. E aí começa as coisas darem a sinal, que nós temos um novo governo ano que vem. Sim. E as nossas relações internacionais, nós temos uma divisão só que cuida dessas questões. A gente começa a ter uma visibilidade fora do país.
né, com a cooperação da Georgetown Novas University. perspectivas, né? Aí teve essa cooperação com a Georgetown University. Durante a Expo Acre, a gente teve um meet and greet com o BID, né, o Banco Interamericano de Desenvolvimento. Pô, cara. Né? Umas coisas assim. Negócio louco, velho. E aí a gente foi escalando. O negócio, até agora, assim, olha assim, eita Jesus, tomou uns negócios com uma Não, e o legal é que fazer o paralelo, que iniciou o podcast com o Cristóvão lá da cidade lá, né? de Três Lagoas. Três Lagoas, aí agora já estamos falando do Banco Internacional. Aí. Isso, e aí a gente chega, louco, né? fizemos um meet and greet com a Tatiana Shore, né? Que é da divisão do BID para questões da Amazônia. É isso, Entendi. né? Porque eles separam o trópico do planeta, então, do trópico do planeta não tem só a Amazônia, né? Tem a savana, Claro. tem outras coisas, né? Aham. E aí a gente tava com o Ives, né? Ives Laserfan, Tinha outro, e agora, tinha um outro rapaz, e depois tinha a Tatiana. A gente fez a primeira aproximação que culminou essa semana a gente assinar o projeto com o BID e tal, de monitoramento lá de Brasileira. Nossa, velho. Mas a gente chegou a isso, né? Chegou aí em novembro, ele falou assim, Matheus, a gente não pode ficar só com esses projetos. A gente precisa dar fluidez para aquilo que a gente construiu. Aí vem a ideia do segundo Point of Science que você vai falar agora. O segundo Point of Science foi mais um desafio que... Copa do Mundo ali, como é que a gente vai marcar, vai achar um dia? Aí conversamos com o Ney, que é outro parceiro nosso lá do Garagem, como é aqui o Ricardo aqui do Chicos. Fizemos lá, tivemos 9, vocês palestraram lá. Aham. Tivemos várias Esse pessoas. foi o segundo que a gente Esse, você faz parte do segundo. Esse foi o primeiro, na verdade, foi o primeiro evento só do Geolab, né? Porque lá na Expo Acre é um evento do governo do estado. do estado inteiro. Tem várias coisas de vários tipos de linha de pesquisa, de negócio e tudo mais. Então esse foi o nosso primeiro evento só do Geolab. Acho que foi um sucesso, vocês participaram lá, deu bastante gente. Tivemos várias pessoas de diferentes áreas falando. E aí, Um dos vídeos mais vistos do Instagram nosso lá, de vocês. Aí vai ter o próximo, vai ser aqui, mas acho que a Luísa e o Lucas A Luísa vai falar vão entrar aqui. já para falar isso daí. E aí eu acho que a gente consegue, para finalizar essa história nossa, assim, né, caminhar pro final. Eu acho que quando a gente conseguiu ali com o Point of Science, foi dia 12 de dezembro já, né? Aí a gente coloca assim, vamos fazer outro. E a ideia é que a gente possa sempre levar para lugares mais, né? É que nesse Point of Science, aliás, nesse podcast não tem explicando de onde vem Point, né? De onde vem? Explica aí. É, que eu tava esperando tu terminar. Mas explicar o que é, de onde se origina. Qual que é a ideia? Vai. Point of Science, a gente fez uma versão brasileirada, mas com nome em inglês, né? Aham. É porque esse evento é chamado Pint of Science. Pint é uma unidade de medida de bebida lá na Inglaterra. É um copo, não sei quantos ml, mas a ideia foram 2 professores de uma universidade lá de Londres, que a ideia do Pint of Science, que é o nome do evento original, é você trazer conhecimento científico para fora da academia. E num bar, numa feira, Eu achei da hora essa ideia. um coffee shop, alguma coisa, porque você vai alcançar pessoas que provavelmente não vão permear, não vão caminhar no ambiente acadêmico. Então você traz a divulgação científica, o conhecimento científico para lugares não ortodoxos, heterodoxos. Então você vai estar tomando a cervejinha, comendo um petisco, vai estar falando de ciência, vai estar falando de física, vai estar falando de mídia, de marketing, o Cristão vai estar falando de geografia. Outros vão estar falando de engenharia. E aí vai. Nesse que teve até desenvolvimento pessoal, né? A muito show. A lindeza da Danusa. Eu achei assim, Teve pra todo mundo, eu fiquei teve impressionado. a inovação tecnológica lá, o professor Júlio Chasque lá, que ele falando para como você aumentar a resistência do concreto com vidro. Quando eu falei assim, Vou tacar o vidro. cara, velho, o cerol que a galera passa na linha da PP, do papagaio, da pipa, se tu botar isso daí, tu aumenta a resistência mecânica. Demais, cara. E o do cara, eu fiquei impressionado também com aquele do drone, pô. É o Hudson que a gente tá falando. Mano, achei aquilo ali. E a professora falando do Estado no final, sabe assim, a professora Sabrina. Né? E é esse é o espírito, porque geralmente nossos deuses estão lá na universidade. Não pisa no chão, né? Eu sei. Você que disse isso. Você que disse isso. Eu repito. Você que disse, não foi eu, nem o Matheus. Aí a gente falou assim. Não, mas eu falo, eu brigo mesmo. Aí assim, o que acontece? A gente chegou nesse nível que, putz, vamos fazer isso e a gente conseguiu ter ali assim, foi um momento game changing, porque a gente conseguiu fazer um trampo nosso sozinho. E a galera que é do motociclismo, que anda lá no garagem. Achou da hora, né? Foi lá, prestigiou, foi do caralho. Aí eu assim, achei top. E aí a gente consegue fazer essa virada, né? Pra esse ano, e aí eu acho que também a motivação da gente poder
sentar e falar. E hoje, né? Hoje é simbólico, é 24 de fevereiro. Daqui um mês a gente já tá aqui de novo, nesse espaço, o Chique Sock Bar. Um abraço pro meu amigo Chico. Ricardo. Chico é o nome do bar, o nome do quero saber, não. O povo chama ele também de Chico. A confusão é que o povo faz, não tem nada a ver com isso. Agora, lembrar, dia 24 de março, o mês que vem, portanto, temos aqui para poder ter também a terceira edição. A gente tem uma ideia de fazer, ao longo deste ano, nós vamos fazer 4 points. Vai ter esse dia 24 e mais 3. Isso. Legal. Na verdade são 5, né? São pós. Cada um tem um código interno, mas nós queremos fazer 5. Esse é o quarto, esse é o terceiro. Nós vamos fazer o primeiro fora da Amazônia. No Mato Grosso do Sul. Olha só. Esqueceu de falar. O Point of Science é uma propriedade intelectual do Geolab. Verdade. A Luísa que vai falar daqui a pouco vai ela vai vir aqui falar, a Lana e o Lucas vai vir falar aqui um pouquinho sobre a gente. E aí, assim, é importante a gente entender que aí, quando o ano passado o Point of Science era um projeto de extensão do Alfar. A gente vai finalizar isso, encerrar, agradecer, entregar, ponto. E agora a gente chega para uma propriedade intelectual do Instituto, João. A gente já está em fase de registro e validação e junto ao Instituto Nacional de Propriedade Intelectual, para que não, isso é uma coisa nossa agora. Legal. E aí nós vamos pro primeiro fora da Amazônia. É uma cria de vocês. Vamos pro primeiro fora da Pegamos Amazônia. a ideia do Point of Science e demos uma brasileirada, uma geolabizada. E conseguimos fazer, cara, sabe? Acho que pro ano a gente tem um conjunto de outras atividades e projetos. E a gente tá num caminho bacana. E a população que quiser assistir, quiser presenciar... Esse vai ser, assim, né? Eu ia dar voadora aqui de interna, mas assim, este vai ser transmitido... diferente do garagem dos problemas técnicos lá. Então produziu só 11 minutos, depois parou. Mas dessa vez a gente vai fazer agora para fazer uma transmissão online, um streaming. Então vai ter acesso irrestrito. Acho que a ideia é essa, sabe assim? Para caminhar pro final mesmo, acho que é isso. A gente tem construído uma agenda de pesquisa com muita gente engajada, seja aluno, professor. Às vezes a pessoa que não sabe bulhufas, porque tem muita essa coisa também. A universidade tem essa... Eu não sabia de nada. A universidade tem essa coisa, essa prepotência que me irrita também. Que nossa... Acha porque Nossa, você que via adoção, você faz. Então, acha que é um ser, um homo sapiens superior ao resto dos homo sapiens. Homo sapiens sapiens plus, sabe? Parece um negócio assim. Mas a gente tem construído, tem uma agenda e eu acho que o papel da universidade é isso, né? Aproximar o conhecimento da população que anseia por isso e às vezes nem sabe que precisa desse conhecimento. Exato. Né? É isso, meu querido. E agora, não vamos para a nossa última parte, mas vamos falar das redes sociais lá. A sua rede social. Matheus _Barba. Eu tô fazendo uma rede social agora profissional. Tô fazendo que porque a dele é muito esculhambada. É só brincadeira. Eu vou fazer uma... Tô preparando aí uma... Elitizado. Pra falar de trabalho. De vez em quando eu solto uma piadinha lá, mas... O dele só tem um pica-pau lá pra ele piar. Chaves, porque a minha rede social não é pra trabalho. Minha rede social é só pra divertir, entendeu? Mas eu vou fazer uma dessa de trabalho pra engajar isso daí. É isso. E a minha rede social você já viu, mas é KRX Cristóvão. Vai aparecer em algum lugar aí. Vai aparecer alguma coisa nesse vídeo aqui. Exato. Do Geolab é isso. Geolab.sul. Mas na descrição tá todo o Linktree nosso e o site para você acessar todos esses relatórios e materiais que a gente desenvolveu ao longo desse período, inclusive as fotos dessa delícia que está nos vendo aqui, da Úrsula Maia. Inclusive lá, tá no nosso site lá, para quem está aqui em Rio Branco, tá também o perfil dela, o estúdio dela, para contratar ela também. Pode falar. Úrsula Maia Estúdio, né? Úrsula Maia Estúdio. Isso, lá no site você achou, filho. Entra lá no site. Vai estar tudo lá. O Geolab é isso, fechou. Entendeu? Aí, geoeconômico.org. Então, galera, esse aqui foi o Cristóvão, o professor Matheus Barba. Matheus Barbosa, gente. Eles falaram um pouco aqui da trajetória do Geolab, a gente agradece a sua audiência, sigam as redes sociais que a gente já colocou aí, tá? Tamo junto. Valeu. Falou, Olá, ó. Fala aí, Lucas.